Aleluia, aleluia, aleluia. Santo Evangelho, vamos aclamar. Aleluia, aleluia, aleluia. Santo Evangelho, vamos aclamar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se o vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho dizendo: Eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: Aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho. Este é o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. O centro desta liturgia está no refrão do salmo que nós cantamos. Eu disse: Eis que vem o Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Depois que o homem e a mulher pecaram, Deus marcou um Salvador para eles. E esse Salvador viria. Esse Salvador que na primeira leitura do profeta Isaías, ele chama de meu servo Israel. Israel foi o nome dado a Jacó, depois que ele teve aquele sonho daquela escada que subia e descia aos céus. E depois também que ele lutou com o anjo e teve a sua perna ferida. E o anjo disse: Tu não chamarás mais Jacó, tu chamarás Israel. E de Israel vêm os 12 filhos, que são as 12 tribos de Israel, que formam o povo de Deus. Que é chamado como que quase que uma pessoa, um povo, uma pessoa. Tanto que Jesus, ele é um só, mas todos os que creem nele formam com ele uma só pessoa. Por isso chamado povo de Deus, povo que está unido a Deus. Então essas expressões, meus servos, não basta que tu és o meu servo Israel, em quem serei glorificado. E agora diz-me o Senhor, ele que me preparou desde o nascimento para ser seu servo, que eu recupere Jacó para ele e faça Israel unir-se a ele. A missão do profeta, do servo, é trazer de volta a unidade, o povo. E ele vai dizer aí em seguida, no versículo 6, não basta seres meu servo para restaurar as tribos de Jacó e reconduzir os remanescentes de Israel. Eu te farei luz das nações para que minha salvação chegue até os confins da terra. O Messias viria e ele ia ser um sinal não só para Israel, mas para toda a terra. Um sinal de salvação. A salvação para toda a terra. Tanto que nós, depois de termos vivido o tempo do Natal, o advento, o tempo do Natal, o Natal e o tempo do Natal,
Agora Jesus recebeu o santo batismo e começa a sua missão. Por isso que eu foquei já no início na refrão do Salmo. Eis que vem ao Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Jesus se oferece ao Pai para assumir a nossa humanidade e na nossa humanidade realizar a salvação do povo de Deus. Por isso que João é o último dos profetas, porque ele não só falou da vinda do Messias, daquele que virá depois de mim, do qual não sou digno de desatar as suas sandálias, mas também viu e apontou e testemunhou. É esse mesmo. Por isso que ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqui se refere-se a Jesus, mas também vamos lembrar de que na sexta-feira à tarde, às 3 horas, no templo, os sacerdotes ofereciam a Deus um cordeiro. Por isso essa referência de ele ser o Cordeiro de Deus, dizer, aquele que é oferecido em reparação dos pecados, aquele que por si mesmo, ninguém pegou Jesus e ofereceu em sacrifício, ele mesmo se deu em sacrifício, ele mesmo se ofereceu na cruz como um cordeiro sem mancha para salvar o povo. Por isso que João vai apontar, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele que veio justamente para libertar-nos daquilo que mais nos aprisiona, que é o nosso pecado. Então ele não só tem o testemunho de Deus, que é sobre aquele que vê o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo e com fogo, né? E João viu, e ele dá testemunho, esse verdadeiramente é o Filho de Deus. E dali para frente, Jesus começa a sua vida pública e João vai desaparecendo. Ele mesmo diz, convém que ele cresça e que eu diminua. Então o ministério de Jesus começa agora. Nós estamos já no segundo domingo do tempo comum. A cor é verde, que significa tempo de crescimento. Como esse tempo que nós estamos vivendo agora de muita chuva e muito calor, as plantas elas se crescem rapidamente, né? Se tornam vigorosas rapidamente. Assim também a nossa fé nesse tempo deve atingir esse vigor, essa maturidade, bebendo da seiva do Evangelho do Messias que se dá a nós como alimento e como salvação. Ele é o Cordeiro de Deus que veio tirar os pecados do mundo. Que nós nesse tempo, que é um tempo de crescimento, que é um tempo de amadurecimento na fé, cresçamos realmente nesta fé e nesta certeza. A segunda leitura já é a comunidade de Coríntios, depois de Jesus ter sofrido a paixão, sepultado, morto, sepultado e ressuscitado e derramado o Espírito Santo sobre os apóstolos. Paulo é chamado, e nós vamos celebrar daqui a pouco, nesse mês de janeiro, ainda o dia do apóstolo São Paulo, né? Como Jesus o chamou, derrubando ele do cavalo e tudo mais. Nós vamos viver essa festa também, celebrar essa festa, mas ele já está falando para nós, já nesse segundo domingo do tempo, dizendo que a igreja que está em Corinto e aos que foram santificados em Cristo Jesus, chamados a ser santos, junto com todos os que em qualquer lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesta época, Paulo já tinha anunciado o evangelho para todas as nações vizinhas de Israel. Então o servo de Deus não veio só salvar o povo de Israel, mas ele ia ser luz para as nações, luz que atraiu aqueles reis e que vieram adorá-lo. E depois vieram os povos reconhecendo Jesus. Aí veio o evangelho, e nós cremos no evangelho. No mundo inteiro o evangelho já foi anunciado. Nem todos ainda conhecem Jesus, mas em todos os lugares o evangelho já chegou. Cristo já foi anunciado. Então Paulo fala daqueles que já creem, daqueles que virão a crer, não importa o lugar em que esteja, mas que creem em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e também nosso. Para vós a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então ele deseja que aqueles que creem no Messias, aqueles que acolheram a palavra do Messias, aqueles que tiveram as suas vidas transformadas, seus pecados perdoados por Ele, Ele se torna Senhor. Senhor da comunidade cristã,
e Senhor de todos os povos que nele creem e com ele caminham. Que o Espírito Santo nos dê o desejo de cada dia mais renovarmos na nossa fé e crescermos no conhecimento de Jesus. Quem é Jesus? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso, aproximemos dele com toda a confiança, com toda a fé e com toda a certeza. A ele seja dada a glória e o louvor pelos séculos sem fim. Amém.